Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje estou um pouco melhor, né? Porque ontem, para quem acompanhou, eu tava, né? Tinha tomado uns Beer Night e não tava muito legal, né? Do soluço, né? Não que eu estava embriagado, longe disso, né? Até porque eu sou muito fraco com bebida. Mas eu tava soluçando bastante, né? Peço desculpas mais uma vez aí. Vou tentar, né? Vou tentar não gravar quando eu estiver soluçando mais, né? Tem dia que não dá, né? Tem dia que não dá. E é o que eu falei, cara, você bebe então. Eu no caso, né, bebo sei lá, um copo de cerveja e já começo a soluçar. Mas enfim, né? Enfim, vambora. Vamos com a Libertadores e com a Sul-Americana. Gente, o que aconteceu nessa quinta-feira, né? O que aconteceu nessa quinta-feira? E eu não falo só do jogo do Flamengo, não, tá? Eu falo do jogo do Red Bull Bragantino também. Do Red Bull Bragantino, do RB Bragantino. Cara, o que aconteceu nessa quinta-feira, né, de competições internacionais? Que coisa maluca, gente. Que coisa maluca. A gente. Vamos embora. Assim, ontem eu não fiz a reflexão do dia, né? Porque ontem não estava muito legal. Mas vamos fazer uma reflexão hoje, né? Antes de iniciar o nosso podcast. A gente ficou. E a reflexão é justamente sobre o Flamengo, tá? A gente ficou aí, nesses últimos dias, se perguntando. Se perguntando o quanto que aquele episódio com o tal de Pablo, né? Preparador físico do Flamengo, da comissão do São Paulo, que foi mandado embora, que foi demitido, o quanto que aquilo lá poderia impactar internamente no elenco, tá? No elenco, do quanto o elenco teria afinidade com o São Paulo, do quanto o elenco não teria afinidade com o São Paulo. A gente ficou nessa, né? De, poxa, será? Será que pode mudar alguma coisa? Será que pode mexer alguma coisa? O fato é que, assim, o que aconteceu no Paraguai, os jogadores, o time, o treinador, eu tô colocando todo mundo, tá? Não é só os jogadores, não, todo mundo. Eles já vinham ensaiando isso. Eles já vinham ensaiando isso. Alguns jogos, né? A sequência de jogos. O último grande jogo do Flamengo foi contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Esse foi o último grande jogo. Depois aquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo fez jogos, cara, assim, totalmente bizarros, né? Se é que a gente pode dizer assim. Bizarros, com o ápice, o ápice dos últimos jogos, das últimas más atuações, o jogo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, né? Esse foi, acho que o ápice, né? Foi a cereja do bolo. Então, muita gente já vinha, não digo que prevendo, mas alertando, né? E eu cito aqui, por exemplo, o Mauro César Pereira, que é um grande jornalista, torcedor rubro-negro. O Mauro vinha alertando, cara. E muita gente até ficava bravo, muito torcedor rubro-negro até ficava bravo com ele, mas ele não estava falando que o Flamengo ia ser eliminado, ele estava falando que, cara, essa postura ela é preocupante dos jogadores escolherem os jogos que vão jogar, porque nessa brincadeira de você ficar escolhendo o jogo que você vai jogar, pode ser que você pegue um jogo que quando você decida jogar já seja tarde demais. E foi isso que aconteceu nesse jogo contra o Olímpia. Foi mais uma partida em que os jogadores. E, cara, e aqui, não é que os caras fecham uma rodinha e falam, pô, vamos parar de jogar? Não é isso, cara. É no comportamento dentro de campo. Não é que os caras chegam na preleção e falam, porque do jeito que a gente fala aqui, e até que o Mauro falou, e muito torcedor ficou bravo com ele, pega no pé dele, fala, como assim, né? O cara vai escolher, como se o cara fizesse uma rodinha antes e falar, pô, hoje nós não vamos jogar. Não é assim, gente, né? Não é assim. É o comportamento dentro de campo. São nas atitudes, nas pequenas atitudes, na vontade, na entrega, do quanto isso é transmitido, do quanto essa vibe ela se propaga por todo o elenco dentro de campo. Porque o Flamengo começou bem o jogo. O Flamengo fez um gol muito cedo, começa em alta rotação e ao fazer o gol e já ter uma vantagem muito grande para se classificar, é quando o time simplesmente decide parar de jogar. E quando a gente fala decide parar de jogar, não é que os caras fecharam uma roda e falaram, ó, vamos parar de jogar aqui, vamos se poupar. Não, não é isso. É no comportamento, é na atitude, é na intenção. É esse que é o ponto, tá? Esse que é o ponto. Você pode criticar, e eu vejo muito torcedor falar, time sem vontade,
time sem vergonha. Gente, a final da Libertadores vai ser no Maracanã. Você acha que os caras não estavam com vontade de fazer a final no Maracanã? É óbvio que os caras estão. Eu acho que, assim, falar que os caras não estão com vontade, não é nem vontade, falar que os caras querem derrubar o Sampaoli, eles podem até querer derrubar o Sampaoli, isso é outra história. Mas, cara, assim, estamos na Libertadores e a final vai ser mais uma vez no Maracanã. Na primeira final do Maracanã, jogaram dois clubes paulistas. Agora a gente precisa estar lá. A gente precisa chegar lá. Você acha que não passa isso na cabeça do... Você acha que a vaidade, a rusga com o treinador vai falar mais? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Então, assim, é difícil de falar, cara. É difícil. Quando o Flamengo perde da forma como perdeu pro Cuiabá, eu fiquei até meio sem palavras. Eu acho que eu ouvi aqui a coletiva do Sampaoli naquela época, após aquele jogo. E, cara, eu não tenho o que falar, cara. Como é que você explica um negócio desse, né? Como é que você explica a atitude dos jogadores dentro de campo, a postura dos jogadores dentro de campo? Cara, 3 bolas aéreas, todo mundo marcando com os olhos, inclusive o Matheus Cunha, o goleiro, todo mundo marcando com o olho. Então, assim, é esse que é o tal do vamos escolher, porque na arena do Grêmio, os caras simplesmente foram implacáveis. Eles foram implacáveis os 90 minutos. Quando começa esse jogo contra o Olímpia, parecia que o time sinalizou que, poxa, vamos jogar para ganhar, para esmagar e para golear. Parecia que começou assim, começou em outra frequência, e aí muita gente, imagino eu, deve ter ficado até um pouco, caraca, os caras querem escolher jogo mesmo, né? Os caras realmente estão escolhendo jogo, vão escolher só os jogos de mata-mata. Só que aí a gente tem que dar o crédito, a gente obviamente faz a crítica ao Sampaoli, à comissão técnica, aos jogadores, obviamente, porque eles estão lá, né? Eles são os protagonistas, mas a gente também tem que deixar um crédito pro que fez o torcedor do Olímpia, né? Não adianta a gente ficar de demagogia e falar, o Olímpia é um tricampeão de Libertadores. Gente, não há nível de comparação, tá? Não há nível de comparação. É óbvio que dentro de campo a bola é jogada, mas não há nível de comparação, gente. Não só na estrutura, mas no elenco. No elenco. E não é só valores. É o que esses caras podem jogar e o que esses caras. E eu não tô falando, por exemplo, de Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz já. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu tô falando de tantos outros atletas que estiveram em campo e jogaram muito abaixo. Então, se você se perguntar, o Davi Luiz cometeu muitas falhas. Se bem que para muita gente o ciclo do Davi Luiz já acabou. O Matheus Cunha vinha sendo um goleiro até seguro, cometeu uma falha. Tinha o Rossi no banco, por exemplo. Poderia ter colocado um goleiro experiente para jogar uma Libertadores, né? Para jogar uma Libertadores. E aí você pode falar de Gerson, você pode falar de Alan, que veio como um grande reforço, você pode falar de Thiago Maia, você pode falar de Luiz Araújo, que também veio como um grande reforço, você pode falar de Everton Ribeiro, e aí você pode falar sobre tantos outros atletas que estiveram em campo e fizeram um jogo que assim, que você sabe que podem jogar bem, mas que fizeram um jogo constrangedor. Né? Então, o que passa? É difícil de explicar, gente, mas aqui a gente deixa uma moral também ao torcedor do Olímpia. Toda a atmosfera, todo o ambiente que foi criado, porque aí com essa classificação, aí vai muita gente falar, nunca se menospreza um tricampeão da Libertadores, né? Nunca se menospreza, nunca se... Gente, não há nível, volto a repetir, não há nível de comparação, mas para que essa diferença, para que esse abismo técnico aconteça, os jogadores dentro de campo têm que jogar bola, né? Se os caras não jogar bola, aí se nivelam as coisas. E a ambientação, a vibe, o clima, o ambiente criado pelo torcedor do Olímpia, isso pode ter influenciado. Pode. Pode ter tido uma influência. Mas eu não acho que foi só isso. Até porque esse time, personificado principalmente na imagem do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o glorioso Gabi, ele é um time que gosta da pressão. Ele gosta dessa pressão do torcedor adversário. Então, assim, o que aconteceu? Qual foi o estalo? Qual foi o clique? Eu não sei, gente. Eu não sei, eu não consigo explicar. E se alguém tiver uma explicação, por favor, compartilhe, né? A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Flamengo. O São Paulo não estava lá, ele foi expulso, né? Tá o auxiliar
e tá o Everton Ribeiro. A gente vai ouvir um pouco das palavras deles para tentar entender e mesmo assim vai ficar difícil, tá? Eu já ouvi a coletiva. Não, assim, é do incompreensível, né? Porque ambos falam coisas óbvias, né? Coisas que, sim, tudo bem, não é uma crítica, mas respondem coisas óbvias. Ah, é uma vergonha, ah, a gente precisa mudar a postura. Cara, tudo isso todo mundo já sabe, né? Mas o que aconteceu nesse jogo contra o Olímpia não é exclusividade desse jogo contra o Olímpia. A gente pode puxar até o retorno da pausa da data FIFA, que foi a goleada contra o Bragantino. De lá para cá, foram assim jogos esporádicos que o Flamengo fez um grande jogo, que fez uma grande exibição. E a última delas, talvez a melhor delas, tenha sido contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, tá? Então, bom, já tô falando do jogo, deixa o convite aberto para você, torcedor rubro-negro, que nos acompanha. No final a gente vai ouvir um pouco dessa coletiva, se é que você ainda não ouviu. Talvez não tenha ouvido, porque estava de cabeça quente, então ficou um convite aqui para você ouvir com a gente, tá? Segura aí, tenha paciência também. Eu sei que o coração deve estar apertado ainda, deve estar com muita indignação, a cabeça quente, a orelha quente também, mas vamos embora. Ó, não tem muito o que falar do jogo. Assim, o Flamengo, os jogadores, no caso o Gabigol, ele reclamou da arbitragem. E eu concordo que algumas decisões podem ter sido questionáveis e tudo mais, mas o Olímpia ganhou na bola, gente. O Olímpia ganhou na bola. Cara, assim, a arbitragem prejudicou ali, prejudicou aqui, que não sei o que, foi tendenciosa, ela condicionou o jogo. Cara, eu acho que assim, a arbitragem pode até ter tomado algumas decisões questionáveis, mas ela não condicionou o jogo. Quem condicionou o jogo foi o Flamengo. O Flamengo tornou um jogo fácil num jogo difícil. Faz um gol muito cedo com o Bruno Henrique, gol de craque. Por isso que eu falei, quando começa o jogo, parece que vai ser uma goleada. O Bruno Henrique faz um gol espetacular no comecinho do jogo. Mas logo na sequência o Olímpia já empata, gol de cabeça. E aí no segundo tempo, e aí assim, o primeiro tempo foi um caos, né, pro Flamengo. O primeiro tempo foi um caos, muitos erros, o time começou a errar muito, né, começou a errar bótico, especialmente saída de bola. Cara, vários e vários jogadores, assim, não é querendo queimar o Felipe Luiz, mas uma partida pavorosa do Felipe Luiz, e ele foi ser substituído depois lá da metade do segundo tempo. Inclusive o Sampaoli foi expulso também. O Sampaoli, que não havia sido expulso em nenhuma partida do Flamengo, ele foi expulso nessa partida. Né? Por quê? Né? Porque se o time dele estava tão mal dentro de campo, ele é expulso, ele cobra arbitragem, né? Cara, assim, são coisas que não dá para entender. Não tô falando que ele quis ser expulso porque ele sabia que ele não queria passar o vexame. Tem as teorias da conspiração, né? Ah, o Sampaoli foi expulso porque pelo que ele estava vendo, ele não queria ficar em campo para assistir aquele vexame. Cara, tem assim, não vão por esse lado, né? Assim, eu acho que é muito mais profundo, né? Essas teorias da conspiração, elas são muito simplistas, né? Elas são muito rasas e até um tanto quanto folclóricas, né? E aí, no segundo tempo, o Olímpia faz mais dois gols e, cara, assim, o Olímpia ganhou na bola, cara. O Olímpia ganhou na bola. Repito, você pode questionar uma decisão da arbitragem ou outra, cara. Tudo bem, tudo bem. Como eu acho que dá para questionar no jogo do Palmeiras contra o Atlético, como eu acho que dá para questionar no jogo do Corinthians, como eu acho que dá para questionar no jogo do Fluminense, como eu acho que dá para questionar no jogo do São Paulo. Você pode questionar tudo. E os adversários vão questionar igual, né? O torcedor do Olímpia talvez questione algumas coisas. O torcedor do São Lourenço também. Cara, se questionar você pode, mas a vitória foi na bola, gente. A vitória foi na bola. Não houve um lance escandaloso, que nem foi aquela eliminação do Corinthians contra o Boca, né? Após o título primeiro título da Libertadores do Corinthians, o Corinthians enfrentou o Boca na edição seguinte e foi assim, foi uma parada totalmente bizarra, né, da arbitragem. Não foi, cara, assim, o Olímpia ganhou com a bola rolando. Foram erros do Flamengo, assim, e erros bizonhos, e erros crassos, e erros, cara, sem pé nem cabeça, tá? Sem pé nem cabeça. A gente vai ouvir a coletiva no final e também vamos acompanhar, vamos ver algumas notícias esportivas, tá? Vamos seguir, segue o jogo. São Paulo 2, São Lourenço 0. E olha, apesar do placar, apesar da classificação, o jogo foi tenso, tá? O jogo, quando tava 0 a 0 foi muito tenso. Foi muito tenso, cara. Não me venha falar que não foi tenso, porque foi tenso. Inclusive com direito à bola na trave do São Lourenço, hein? Com direito à bola na trave.
Então o jogo foi bem tenso, mas acabou dando tudo certo, tá? O São Lourenço, apesar da bola na trave que eu citei, o time não foi para jogar bola, tá? É um time que não foi para jogar bola, foi para fazer cera, foi tentar cozinhar o jogo, fazer o relógio correr, só que assim, o jogo tem 90 minutos, né, amigo? Você vai fazer que você vai cozinhar 90 minutos? Não tem nem como, né? Nem se você cozinhar feijão sem panela de pressão. Você não leva tanto tempo. Para cozinhar o feijão sem panela de pressão leva muito mais que 90 minutos. Mas enfim, aqui é só uma brincadeira, tá? Mas os caras eles foram com a intenção clara de cozinhar o jogo e tentar definir a partida numa bola, né? E o São Paulo começou muito nervoso, né? O time do São Paulo começou bastante nervoso, tomando decisões equivocadas, mas o São Paulo tem um jogador que ele deve estar muito feliz. Ele deve estar muito feliz com a chegada de Lucas Moura e com a chegada de Rames Rodrigues, porque ele é um cara que ele fica em vários jogos, ele fica muito sozinho. Ele fica muito sozinho, né? Ele fica muito isolado. Ele fica só brigando com a zaga o jogo inteiro, né? Tem jogo que ele entra para fazer isso, porque a bola não chega nele. A bola não chega nele. Então tem jogo que ele entra e ele fica só trombando com o zagueiro, né? Fica só dando canseiro no zagueiro, para forçar o erro dos caras. Difícil, difícil. Quando pega um grande equipe é difícil forçar o erro, que é o Jonathan Calleri, né? Ele é o desafogo, faz o gol do São Paulo, dá aquele alívio. E aí, quando sai o gol, fica tudo mais sossegado. Sossegado não, né, gente? Não vamos falar sossegado, mas aquele nervosismo do São Paulo do início do jogo, pelo menos primeira metade do primeiro tempo, ele se foi. E aí o jogo fica mais legal para o torcedor tricolor. O segundo e 1-0 não era o suficiente. O São Paulo precisava de 2 gols para se classificar direto. E o gol sai com o Luciano. Então, gol do Caleri, gol do Luciano, que a gente ainda não sabe se vai ser titular ou reserva com a chegada dos reforços. Imagino que o Luciano deva ser titular também, mas os dois atacantes tricolores foram lá e colocaram a bola para a rede e fizeram acontecer. E fizeram um resultado e quebraram aquela sequência de maus resultados. O torcedor foi para o Morumbi, fez uma grande festa. E eu confesso a vocês, gente, assim, eu entendo contextos e contextos, e eu entendo que existem formas de jogar. Mas, cara, você ir para um jogo para fazer cera é realmente muito complicado, né? É realmente muito complicado. É tipo o Flamengo, fez o primeiro gol e decidiu que ia jogar com o regulamento embaixo do braço. Decidiu, simplesmente eles decidiram que, não, agora tá ganho, tá classificado, o regulamento é nosso. Né? E aí, só que eles não contaram que do outro lado tinha um adversário resiliente, que não é mais time que o Flamengo, mas que jogou bola. Né? Aqui o São Lourenço foi jogar com o regulamento embaixo do braço, fora de casa, é muita pretensão, né? Você acha que você vai na casa do adversário e vai jogar com o regulamento embaixo do braço e vai ficar fazendo cera, né? Assim, é muita pretensão, né? Acho que eles contaram não só com a questão do regulamento, mas com o mau momento de resultados do São Paulo. Que a gente fala aqui, o São Paulo podia até estar com maus resultados recentes, mas não vinha jogando mal, tá? Não vinha jogando mal. Então, assim, o São Lourenço deve ter visto só os resultados, né? Empate aqui, derrota ali, pô, vamos ganhar. Né? Se não ganhar, vamos empatar, né? Porque os caras não vão ganhar da gente. Considerada aí uma defesa, bicho-papão, que às vezes eles ficam com seis jogadores na linha de defesa. Cara, isso aí é. Antes da bola rolar, esses dados eles podem até assustar, mas com a bola rolando, gente, né? É outra história. Tá Bragantino e América, cara, que jogo maluco, hein? Que jogo maluco. Eu não vi o jogo inteiro, confesso a vocês, mas que jogo maluco, cara. O Bragantino sai na frente, erro do glorioso. Coincidentemente são dois Mateus, tá? Entrou primeiro um Mateus e depois entrou o Mateus Cavicchioli, tá? Um erro bizarro do goleiro, o Sorriso, né? O Sorriso, ele pega a bola e ele faz o primeiro gol do Bragantino. Curiosamente, o Sorriso faz o segundo gol também, é um belo gol, né? O segundo gol do Bragantino. Enfim, o Bragantino fez o gol, o América empatou. O Sorriso, né? Faz o segundo gol. Belo gol, aliás, né? Belo gol. E o América empata de novo. O América empata de novo. O Bragantino chega ao terceiro gol.
Só que no apagar das luzes, o América empata o jogo, né? Os acréscimos do segundo tempo, o juiz marca pênalti e, cara, o Mastriani é o homem de gelo, né? Ele é o homem de gelo. Porque ele vai. É a última bola do jogo. É literalmente a última bola do jogo. Porque já tinha estourado o tempo de acréscimo, né? A última bola do jogo. Ele bate, faz o gol. Né? Como se não fosse nada. Gol que levava o jogo para disputa de penalidades. E aliás, o Bragantino, eu acho que eliminado porque pecou na finalização e nos erros defensivos. Eu acho que o Bragantino jogou melhor de uma forma geral, criou oportunidade, teve chances assim claríssimas de fazer mais gols, mas sempre pecando na defesa, né? Sempre pecando. E o América se classifica na resiliência. É um time brabo, cara. Né? É um time brabo, um time guerreiro. Né? Saiu o Wagner Mancini, mas a Sul-Americana é outra história. Agora, eu acho que o torcedor tem que cobrar essa atitude no Campeonato Brasileiro. Porque essa atitude, né? Porque essa resiliência na Copa Sul-Americana, que é legal, tá? Que é legal, tem que ser comemorada. É din-din que entra, né? O Pix que entra, um Pix generosíssimo, tá? Um Pix muito generoso. Avança na competição, opa, show de bola, legal. É mais uma sequência de jogos para o novo treinador, o Fabian Bustos, dar uma treinada, né? Ter ritmo de jogo, sentir quais jogadores podem contribuir mais na campanha do campeonato. Mas cadê essa postura no Campeonato Brasileiro, né? É engraçado, parece que o último jogo do América foi até. Parece, tá? Não tô falando que foi. Parece que foi até para derrubar o Mancini, né? Coisa de louco, assim. São coisas que você tem que questionar e tem que cobrar. Tem que cobrar o jogador. Porque se for rebaixado, eu quero. Valeu a pena você queimar o Mancini? Eu não sei, eu não tô falando que isso que aconteceu. Porque parece muito, né? Fez um jogo patético na queda do Mancini e agora, cara, assim, um jogo, cara, que vibrante, né? Um jogo vibrante. São coisas assim que pro torcedor questionar mesmo, tá? Vamos embora aqui, vamos com as notícias esportivas. Tá aqui, né? Jogou mal, sofreu 3 gols. Eu trouxe essa página do GE pra gente olhar as estatísticas, tá? A gente olhar as estatísticas do jogo. Então tá aqui, ó. Ah, não vou conseguir puxar. Tá cortando as estatísticas. É que eu dou um corte na tela, né? Não vai aparecer. Calma aí que a gente resolve isso aqui. Pera aí. Eu vou resolver isso aqui. Eu vou abrir o site da... Vou abrir o site da ESPN, tá, gente? Deixando os créditos aqui ao Globoesporte.com, tá? Acho que eu esqueci de deixar os créditos quando eu peguei a agenda do dia. Deixa eu pegar o site da ESPN agora, tá? Tá aqui, gente. ESPN Brasil, tá? ESPN Brasil. Só para vocês verem algumas estatísticas da partida, tá? O que foi essa partida do Olímpia contra o Flamengo. Faltas, legal, cartões amarelos também, impedimento 6 do Flamengo, 6 escanteios do Olímpia. E aqui, né? Posse de bola, até que foi semelhante, chutes ao gol. 14 do Olímpia, cara. 14 do Olímpia, 4 em direção ao gol e 3 gols marcados. O Flamengo 4 chutes a gol e 3 em direção do gol, cara. Então assim, dava para ganhar do Olímpia? Não sei, cara, né? Dava para ganhar, óbvio que dava para ganhar, mas cara, o que o Flamengo protagonizou nessa noite foi bizarro. Foi bizarro, né? Assim, não tem outra palavra para falar o que foi bizarro. Enfim, o Flamengo desembarca com protesto da torcida após queda na Libertadores. Time sem vergonha, o torcedor vai protestar muito mesmo. E eu não sei, a matéria do GE por Ronald Lincoln e dezenas de torcedores protestaram no aeroporto na madrugada desta sexta-feira. E, cara, assim, muita gente vai até falar, cara, o pessoal desocupado, gente, o pessoal não conseguiu dormir, né? Não tem nem como. Assim, como é que você vai dormir depois do que foi protagonizado no Paraguai, né? O torcedor simplesmente, mesmo que ele quisesse dormir, ele não conseguiu. Os que foram protestar, obviamente, né? Não conseguiram dormir. Muitos, obviamente, sempre estão lá, né? Vai no CT e tudo mais. E aí, esses daí, tudo bem. Você pode até se perguntar, pô, o que essa galera faz da vida? Mas muita gente não conseguiu dormir, gente. Como é que você vai dormir depois de uma noite dessa? Você não dorme. Se bem que não foram muitos, né? Cerca de 40 torcedores foram ao aeroporto protestar e entoaram cânticos como time sem vergonha, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno, né? E aí, confusões, né? Tá aqui, fica o convite aberto para você ir lá acompanhar os vídeos, tá? Aqui a foto da delegação, aqui os torcedores, né? Tudo mais.
galera revoltada. Isso faz parte, né? Muita gente vai ficar revoltada mesmo por muito tempo. Isso gera meme, né? Então, eu não costumo passar por meme, mas eu faço o convite para quem você de repente. E assim, eu faço convite até por torcedor do próprio Flamengo, tá? Do próprio Flamengo vir e olhar. Você, mas vai se torturar? Não, cara, assim, isso aqui é para você ir lá e mostrar pro time depois. Por isso que eu tô trazendo isso aqui, tá? Porque quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito de ficar tirando sarro. E o objetivo nem é esse. É pro torcedor pegar, ó isso aqui, ó. Olha a vergonha que a gente tá passando, né? É isso aqui, cara. Que vocês fizeram lá, a gente é que sofre agora, né? Vocês vão receber o seu salário em dia. A gente tá apanhando, né? A gente tá sofrendo. O futebol, obviamente, a zoação é brincadeira. Mas é pro torcedor cobrar a postura dos jogadores. Isso não é postura de uma equipe como o do Flamengo, né? Por isso que eu trago a notícia aqui. Para o próprio torcedor vir e acompanhar e falar, cara, olha aqui, ó, que palhaçada é essa, cara? A gente é motivo de chacota. É o time mais, cara, esse é o time mais rico do Brasil, fez as maiores contratações e nos últimos anos é o time que mais faz contratações, que mais investe em contratações e, cara, e passou um vexame desse tamanho, tá? Sobre o Everton Ribeiro, afirma que a eliminação do Flamengo é uma vergonha, e de fato é uma vergonha. Pô, não adianta a gente ficar de demagogia, gente, de falar de. Volto a repetir, o Olímpia é tricampeão da Libertadores, gente, assim, tudo bem. A gente respeita a história e as tradições, mas o momento das duas equipes é diferente. Não há nível de comparação, tá? Mas, obviamente, volto a repetir, a bola é jogada, né? A proposta de jogo que nos neutralizou no primeiro tempo, em casa tinham confiança, no caso o Olímpia, né? E conseguiram fazer. O orçamento não entrou em campo. Mas não é o orçamento que entra em campo, é a qualidade ou o talento individual dos atletas que os caras não fizeram valer. Não é o orçamento. Quando a gente fala do orçamento, muita gente, obviamente, só fala das cifras, mas quando se fala dos valores, eu falo por mim. Quando eu falo dos valores, eu falo da qualidade do talento individual dos atletas, o quanto eles são diferentes tecnicamente. Isso entra em campo. Isso entra em campo. Se o cara tá abaixo, aí é uma responsabilidade dele. Não é o dinheiro que entra em campo. O dinheiro é um reflexo da qualidade do atleta, da qualidade do elenco. Não saímos da marcação deles, erramos bola para matar o jogo. Não conseguimos vencer, é vergonhoso para nós mesmos, e de fato é, tá? Sobre o Gabigol, reclama da arbitragem na eliminação, roubo muito grande, cara. Como eu falei, você pode reclamar e questionar decisões da arbitragem, eu acho que isso faz parte, mas e isso o próprio Olímpia deve ter as suas ressalvas. Mas, cara, o Olímpia ganhou na bola, cara. O Olímpia ganhou na bola. Não houve uma marcação de penalidade escandalosa. Não é. Ah, é. A favor do Olímpia, no caso, né? Não houve um cartão vermelho pro lado do Flamengo que foi escandaloso. Um gol que foi bizarramente mal anulado. Você pode questionar algumas decisões. Inclusive um gol anulado do Flamengo. Você pode questionar. Mas não houve uma bizarrice descabida, tá? Não houve uma bizarrice descabida. Estamos acostumados à pressão. Jogamos com 60 mil no Maracanã, quase todo jogo. É muito difícil apontar os erros. Ruim falar quando perde do juiz. Mas ele inverteu as falhas, as faltas, expulsou o treinador. A Comebol é aqui do lado, que é no Paraguai a Comebol, né? São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem. Falta no Wesley no terceiro gol, mas agora parece que está chorando. Tá? Foram muitos erros nossos, mas um roubo muito grande. Cara, acho que o Gabigol tem que se ater a isso aqui. Né? Foram muitos erros do Flamengo, que parou de jogar. O Flamengo faz o primeiro gol e para de jogar. Tá? Bruno Henrique critica o Flamengo. Eu vou muito mais pelo Bruno Henrique. Você pode questionar a arbitragem, mas ela não condicionou o jogo. Até porque o Flamengo entrou nessa partida com o resultado. E começa o jogo em menos de 10 minutos, já está com 2-0 no placar agregado. Não tem explicação, cara. Não, assim, você pode puxar o que você quiser, não tem explicação, cara. A culpa para mim, exclusivamente, é única e exclusivamente da equipe do Flamengo. Repito, você pode questionar decisões da arbitragem, mas você chega numa partida em que você já está com o placar agregado de 1, começa em menos de 10 minutos, você já está com 2, aí são questionamentos que você tem que fazer para a própria equipe, né? Aí você pode, pô,
Não é, como eu falei, e ainda assim, tem decisões um tanto quanto questionáveis da arbitragem, mas isso não condiciona o jogo, tá, gente? Ah, vai reclamar da falta a falta no Wesley no terceiro gol. É isso, então. Foi por culpa disso que o Flamengo perdeu de 3-1, né? Eu acho que sim, é preciso um pouco mais de amor próprio também, né? É preciso um pouco mais de amor próprio. A gente não conseguiu jogar da forma que queríamos e merecíamos a classificação. Conseguimos controlar o jogo, mas faltou atenção. Não controlou o jogo. O Flamengo, aqui eu não. Eu concordo com o Bruno Henrique de fazer a reflexão para ele, mas ele não controlou. O Flamengo não controlou o jogo. Esse que é a parada. O Flamengo não controlou o jogo. Libertadores a gente sabe que é muito difícil. Eles conseguiram fazer 3 gols de bola parada. Me desculpar e vamos seguir em frente. Eu acho que é isso aqui, né? Se desculpar, seguir em frente. Mas, cara, a frustração do torcedor é um bagulho bizarro. Bizarro. Vai falar isso pro torcedor agora é a mesma coisa pedir pro cara ter calma, né? O cara não vai ter calma, gente. O cara não vai ter calma. Dorival rebate desconfiança após São Paulo vencer e se classificar, sabia o que estava fazendo, tá? Com essa classificação do São Paulo, tanto o Lucas quanto o Rames Rodrigues podem jogar a competição. Isso é um alívio, tá? Um alívio técnico, tá? Um alívio técnico. Após série de 5 jogos sem vitórias, o tricolor bateu o São Lourenço e avança para as quartas de final da Sul-Americana. Tá? Então, aqui algumas aspas do técnico Dorival Júnior. Com exceção do jogo contra o Cuiabá, em que a gente não estava em um grande dia, nos outros não vi motivos para desespero. Desconfiança que dentro jamais teve, garanto. Não teve incerteza. A gente sabia o que estava sendo feito em campo, tá? Eu falava para eles que não tinha motivo para desconfiança, incerteza. Jogamos sempre da mesma forma. Foi uma sequência interessante. O resultado não acontecia. Não era para mudar planos, rotas. O torcedor está entendendo o momento do clube e está trabalhando a favor do clube, do elenco, percebendo o trabalho da diretoria, acreditando naquilo que está vendo. O São Paulo está se aproximando de um bom momento. Quando será, não sabemos, mas o São Paulo está se preparando. Vamos lá, mais uma notícia do América, agora para encerrar as notícias esportivas, é aqui sobre o Cavicchioli, né? Que entrou e ele questionou a substituição. Ele estava entrando e ele questionou a substituição, né? Cara, isso fala muito sobre o caráter de um atleta, tá? Eu trouxe justamente por causa disso. Isso mostra muito do caráter do atleta. Cara, o quanto que é um atleta diferente, porque ele tá entrando no jogo e ele questiona o treinador, cara. Porque, como eu disse, o goleiro cometeu uma falha no primeiro gol do Bragantino. E aí ele é substituído, né? Ele é substituído. Vamos aqui, ó. No América se classificou, Cavicchioli entrou na partida no intervalo após Pazinato cometer falha no primeiro gol e do Bragantino durante o empate por 3-3. Fiquei chateado no intervalo quando tive que entrar, porque a gente se preocupa com o parceiro do lado, porque isso evidencia uma falha cometida. Eu questionei a decisão, peço desculpas ao vivo para o presidente Salum, porque questionei a decisão do Giacomini e ele estava próximo. Tenho certeza que ele não gostou do questionamento. Cara, ele pode não gostar, mas isso, como eu falei, isso mostra muito do caráter do Cavicchioli, né? Cara, assim, impressionante. Impressionante, assim, porque, pô, ele tá entrando no jogo. Assim, o goleiro, quando ele entra no jogo, ele não reclama, ele comemora, né? Porque ele tem a oportunidade de jogar. E ele, pô, tá tirando o Pazinato, ele cometeu uma falha, tudo bem, mas quando substitui é o que ele fala, isso evidencia a falha, né? E tira mais a confiança do cara. A verdade é que o Cavicchioli entrou e ele, cara, ele foi um dos heróis da classificação. Essa que é a verdade, né? E aí, só que assim, como eu falei, isso mostra o caráter do atleta. Eu quis trazer a notícia justamente por isso, porque, cara, é raro, né? São casos raros, né? A gente sempre fala assim, pô, a gente torce pelo companheiro e tudo mais, mas é muito difícil ver um negócio desse, tá? A felicidade não é. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, peraí, foi mal. Felicidade não só minha por ter pegado os pênaltis, mas de quem bateu também. Temos que melhorar bastante, temos que levar o que tivemos de bom hoje para a próxima partida, principalmente do Brasileirão. Foi isso que eu falei, né? Eu quero ver essa vontade, essa raça, essa entrega no Campeonato Brasileiro. Porque seguir na
na Copa Sul-Americana, a gente viu o que aconteceu com o Atlético Goianiense e com o Ceará no ano passado, né? Então isso aqui não vale muita coisa, não. Eu quero ver essa entrega, essa vontade, essa resiliência, né? No Campeonato Brasileiro. É isso que eu acho que não só eu, como torcedor, quer ver, tá? Gente, só trazer a tabela aqui da Libertadores e da Copa do Brasil, só pra gente finalizar as notícias do dia e a gente passa para as coletivas, tá? E aí ficou assim, tá? Ficaram assim as quartas de final da Libertadores, umas quartas de final que parecia que ia ser recheada de brasileiros. O Atlético Paranaense ficou pelo caminho, veio o Bolívar, o Flamengo ficou pelo caminho, veio o Olímpia, tá? E seguem aqui, duelo de argentinos, Boca versus Racing, Deportivo Pereira e Palmeiras, Bolívar e Internacional, Fluminense e Olímpia, tá? Esses são os jogos os jogos de ida, os jogos da volta, os, os, os outros jogam em casa, né? O Racing joga em casa, o Palmeiras joga em casa, o Inter joga em casa e o Olímpia joga em casa, tá? Então, poderíamos ter um lado da chave garantido um brasileiro na final. Agora nós não temos a garantia, tá? Tá num bom caminho. Acho que o Inter é muito mais time, acho que o Fluminense é muito mais time, tá num bom caminho, mas daí até garantir não dá, né? Porque o Flamengo caiu. Quem ia garantir, quem queria imaginar isso, né? Eu não imaginava isso. E eu acho que muito poucas pessoas imaginavam isso, tá? Quartas de final da Sul-Americana, o Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça, a LDU encara o São Paulo, o Corinthians encara o Estudiantes, parada dura, hein? Mais um duelo de brasileiros, América encara o Fortaleza. Com isso eu encerro as notícias esportivas do dia. A gente vai para a coletiva do Flamengo, tá? O Jorge Sampaoli não está na coletiva porque ele foi expulso. Eu acho que ele podia até dar a coletiva, se eu não mesmo ter sido expulso. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona isso, tá? Mas foi o auxiliar e o Everton Ribeiro, canal do Arena Web. Eu sempre faço convite para você, não, a coletiva não tem na Flá TV. Então eu faço convite para você, torcedor, simpatizante, se inscreve do canal do Arena Web, tal, pessoal. A gente várias e várias vezes a gente acompanha as coletivas no canal do Arena Web. Então sempre faço convite para você se inscrever, você torcedor de todas as camisas, né, simpatizante do futebol. Se inscreve no canal, curte o vídeo para dar uma moral para a galera e vamos embora. Vai sem mais delongas, vamos com a coletiva do Flamengo. De processos anteriores. Eu só tenho que falar do jogo de hoje, do que aconteceu hoje. Sin dúvida que o grupo está muy golpeado por el resultado do jogo. A gente vino aqui com muita ilusão de poder clasificar para as quartas de final, não conseguiu. Em quanto ao desenvolvimento do jogo, eu acho que até o segundo gol de Olímpia a gente estava fazendo um bom jogo, estava controlando o rival, não estava permitindo ataques, só a bola longe que complicava, porque eles jogam desse jeito. O segundo gol nos desacomodou um pouco. Y después con el tercero, após con el tercero gol de Olimpia, o jogo se hizo muy nervioso. A gente não encontrou a possibilidade de poder jogar con tranquilidad, era obvio por el resultado, pero bueno, reitero, não corresponde que eu fale de procesos anteriores. Eu só vou falar do jogo de hoje. O grupo se entregou, tem vontade, tem atitude para jogar, jogou quando pudo jogar e bueno, não conseguiu o resultado e isso é um golpe muito duro para todos nós. Cara, qual que é o nome dele, gente? Tem o nome dele aqui? Acho que não tem o nome dele, né? Peço perdão, eu não sei o nome do auxiliar técnico. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu pegar a notícia do auxiliar do São Paulo. Ele não tem o nome dele, né? Qual que é o nome dele? Deixa eu ver se eu encontro o nome dele. Christian Roberto, é esse? Na derrota, o técnico São Paulo foi expulso por reclamação e o auxiliar Christian Roberto, por regulamento da Conmebol, teve que dar a coletiva. Ah, então é isso. O São Paulo ele não podia dar coletiva mesmo. Foi o Christian Roberto, tá? Christian Roberto, então deixar o nome aqui do profissional, obviamente, né? O São Paulo foi expulso, ele não pode dar. Eu achei que podia, né? Porque ele participou do jogo, mas ele não pode. Então foi o Christian Roberto. Cara, o Christian Roberto
com todo respeito, eu não sei qual jogo que ele viu. Eu não sei qual jogo que ele viu. Eu sei que ele tem que dar uma moral pros jogadores, ele não pode esculhambar com todo mundo, ele não pode fazer o que o Kudê fez no Atlético Mineiro. Não tô nem falando para ele fazer isso. Mas, cara, você vai fazer. Se você vai. Cara, se você vai falar algumas coisas que ele falou, é melhor você não falar nada. É melhor você não falar nada. Ah, quando tava 2-1, a gente tava controlando o jogo. Quando tava 1-1, né? Tava 1-1. A gente tava controlando o jogo. Cara, assim, o Flamengo tava errando excessivamente. O jogo não acontecia nada, porque o Olímpia, eu acho que tava meio desacreditado ainda, e o Flamengo também não queria jogar. O jogo não estava controlado. O jogo tava assim, tava numa aleatoriedade, tava cara, assim, tava num marasmo que tava chato, porque assim, o Flamengo errava muito e o Olímpia também errava muito, não chegava, né? E como eu falei, eu acho que eles estavam até meio aceitando a eliminação naquele momento. Parecia que eles estavam até aceitando. Até a hora que eles decidiram, que eles começaram a acreditar. Num erro, talvez do Matheus Cunha, que poderia ter chegado na bola, toma o segundo gol e os caras começam a acreditar que nem maluco, cara. Né? E aí foi quando há a queda. Aí concordo com ele. Fala, pô, depois há uma queda mesmo. Né? O jogo entra num campo do aleatório, onde o time começa a errar muito, mas ele fala: ah, o time se entregou. Cara, não se entregou. Por isso que eu tô falando, cara, tem coisas que você fala, se é para falar algumas coisas que é o que tá, que, assim, que não refletem a realidade, não tô falando que eles entregaram o jogo, não é isso. Só que, cara, se tivesse se entregado mesmo, por mais que tivesse feito um jogo medíocre, não teria perdido de 3-1. Com todo respeito à equipe do Olímpia, não teria perdido de 3-1. Poderia até ter perdido o jogo, mas não de 3-1. Tá? Então, assim, eu concordo com algumas coisas que ele falou, mas, cara, as coisas que eu não concordo, assim, são coisas que, pra mim, são até bizarras de serem faladas, mas tudo bem, vamos embora. Everton, Mauro César do UOL e da Jovem Pan Esporte. Você faz parte de um grupo de jogadores, de um ciclo muito vencedor. Caso você acredite que esses jogadores devem continuar, ainda podem oferecer ao Flamengo algo que não seja a vergonha de hoje, o que você diria para a torcida do Flamengo, do porquê que ela tem que acreditar, depois do que ela viu hoje, perdendo por um time que tem um orçamento mensal de 4 milhões de reais aproximadamente? Eu acho que a gente tem que acreditar, tem que estar bravo mesmo, chateado, nervoso com a gente, mas a gente sempre deixou tudo em campo. Já passamos por vitórias, derrotas aqui, esse mesmo grupo, nunca deixamos de correr por eles. O orçamento é maior, mas o que importa é dentro de campo. Se a gente 11 contra 11, se a gente não jogar, não conseguir dominar a partida da nossa maneira, se não conseguir fazer um jogo que nos beneficia, a equipe deles era mais forte fisicamente, tinha um jeito de jogar e conseguiram impor isso dentro da casa deles. Tiveram uma proposta de jogo que nos neutralizou no primeiro jogo e eles tinham confiança no jogo deles em casa e conseguiram fazer. Acho que o orçamento hoje não entrou em campo. Quem entrou foi 11 contra 11. Realmente eles fizeram um jogo que em uma parte do jogo conseguimos controlar, mas depois ficou difícil, não conseguimos sair da marcação deles. As bolas que tivemos para matar o jogo, erramos e tudo ficou dentro de campo. Mais uma vez, não conseguimos o nosso objetivo, que era vencer. É vergonhoso para nós mesmo, você tem razão nessa parte. E o que nos resta é continuar fazendo, trabalhando, que a gente nunca deixou de trabalhar, ser melhor, fazer mais dentro de campo. E nos resta 2 competições, uma tá em aberto, a outra temos uma vantagem como tivemos nesse jogo, então a gente tem que ter atenção novamente e seguir em frente, pedir para que confiem em nós como sempre confiaram. A cobrança é normal, eu vejo o tamanho do Flamengo como o maior da América do Sul,
E a cobrança é igual, é grande. A gente sabe disso, vamos segurar essa cobrança, a pressão vai ser grande, mas vamos seguir em frente, que é o que nos resta. Nos desculpar pela essa derrota e levantar a cabeça, porque temos que continuar ganhando para mudar esse quadro que nos encontramos hoje, que é de derrota. Pelo menos assim, o Everton Ribeiro, ele entende o contexto, né? Ele fala que o torcedor tem o direito de ficar bravo mesmo, ficar com raiva, e tem que ficar mesmo. Ele reconhece a vergonha que foi a eliminação, são coisas importantes, mas ele fala que o time deixa tudo dentro de campo. Ele fala que o time do Olímpia era um time que fisicamente ele era mais forte que o Flamengo. Tudo bem, sim. São coisas diferentes. Você deixar tudo dentro de campo, eu não concordo. Acho que ficou devendo muito, tá? Muito, porque quando se fala deixar tudo dentro de campo, o que você pensa em casa? Você vai ver raça, você vai ver, cara, os caras indo para todas as bolas, indo para as divididas, indo pro contato físico mesmo. Não era isso que você via no jogo. Não era isso que você via. E assim, tudo bem, você pode até... O time do Olímpia era mais físico que o time do Flamengo. Eles fizeram um jogo de imposição física. Só que um time como o do Flamengo, um time técnico como é o do Flamengo, o Flamengo não precisa entrar no jogo físico porque é um time tecnicamente privilegiado. Você entende? Assim, quando você encara... Quando são dois times limitados tecnicamente, o nível técnico semelhante, mas um é mais forte que o outro, tem mais força física, tem mais fôlego para correr o jogo inteiro, esse time vai prevalecer, porque tecnicamente o time ruim não vai conseguir fazer muita coisa. O Flamengo, pela qualidade técnica dos atletas, e aí é que entra o orçamento, porque tecnicamente são privilegiados, são caras acima da média de qualquer equipe do continente sul-americano. São caras acima da média. Uma equipe técnica não precisa ir para o jogo físico. Por quê? Porque no toque de bola, ele faz o outro time correr. Então esse time consegue ter a posse. Por mais que os adversários pressionem, esse time tem qualidade para fazer o toque de bola e encontrar uma transição para dar o desafogo e segurar o jogo e ficar cozinhando o jogo. Não é isso que a gente viu. Não é isso, não foi isso que a gente viu. O time estava perdido em dado momento, estava caótico. O jogo entrou num período assim de uma aleatoriedade. E não foi como o Bruno Lage costuma dizer, que, cara, assim, entra num jogo de transições, né? Que os dois times começam a fazer transições. Tudo bem, teve momentos do jogo que isso aconteceu também, mas foi um time muito apático, cara. Foi um time muito apático. Deixou tudo dentro de campo? Eu não concordo. Eu não concordo que deixou tudo dentro de campo, até porque quando se fala deixa tudo dentro de campo, você vê carrinho, você vê os caras dando ombrada, chegando junto, né? Olhando feio, cozinhando o jogo, dando chutão. Tem muita gente que abomina o chutão. O chutão é uma demonstração de que, assim, o jogo tá difícil, tá tecnicamente uma porcaria, mas a gente tá lutando. O chutão é isso. Dá chutão, grita mesmo, chama o torcedor rubro-negro que foi para lá. Tem muito torcedor do Olímpia, mas o nosso torcedor tá aqui. Isso você não viu. Então, assim, não concordo da questão de deixar tudo dentro de campo. A questão do orçamento, ele fala, isso não entra dentro de campo. Isso entra dentro de campo, sim. Porque graças a esse orçamento que essa gestão rubro-negra consegue contratar jogadores de altíssimo nível. E por serem jogadores de altíssimo nível, eles não precisam ir por embate físico para cima do Olímpia. Eles conseguem dar um toque de bola refinado e segurar essa bola e cozinhar o jogo e tirar a paciência dos adversários e faz eles correrem atrás da bola. Porque já que eles têm força física, então fica correndo aí. Faz o famoso bobinho, né? Sabe o famoso bobinho que fica o cara no meio correndo atrás da bola e os outros ficam tocando? É isso que o Flamengo teoricamente deveria fazer, por ser um time privilegiado tecnicamente, né? Mas essa é só apenas a minha opinião. Christian, boa noite. Guilherme aqui. Te fazer uma pergunta. Hoje o Flamengo precisava fazer um gol e o Pedro, que é um dos jogadores com mais gols no Flamengo no ano, estava no banco. Queria saber se a decisão de manter o Pedro no banco foi sua ou foi do Sampaoli? Não, as decisões sempre são da comissão, sempre a gente se fala tudo no jogo, durante o jogo, antes do jogo,
a gente tentou fazer o melhor possível para o time y no resultó. Simplemente eso, no tiene que ver con una decisión mía que circunstancialmente estaba al mando do time. Tiene que ver con una decisión grupal da comisión que siempre fala, repito. Bueno, hoje as cosas no saíram como a gente quería. Como dijo, como falou Everton, tem muito jogo ainda no Brasileirão. A gente tem que descontar essa vantagem. Acredita que pode descontar essa vantagem. Tem na quarta que vem outra final e tem que trabalhar pensando nisso. Agora tem que trabalhar com essa possibilidade de que dá para buscar o título. E na teoria dá, porque tem um segundo turno inteiro, né? Então já o Everton Ribeiro falou sobre isso e o Christian Roberto, né? Os dois já falaram sobre isso. Ele fala que acredita que dá para tirar, e eu acho que é possível, com mais calendário, o Flamengo focado um pouco mais, dá para conseguir resultados melhores e tentar buscar o Botafogo. Dá para tentar, né? Dá para tentar, mas pela sequência de jogos e a forma como esse time atua, eu me questiono muito como é que vai fazer isso. Vai precisar fazer algo diferente, assim, vai ter que precisar fazer algo todo que não fez até hoje nesse Flamengo do Sampaoli, né? Vai precisar de muita coisa, mudar muita coisa. Ele foi perguntado sobre a questão Pedro, eu acho que isso ia entrar na pauta mesmo, mas eu acho que isso não tem que ser falado nesse momento, tá, gente? Até porque o Pedro, claro que assim, você precisa de uma peça ofensiva para fazer o gol, para levar a disputa até para as penalidades, enfim, e muita gente vai questionar isso, vai falar, o Sampaoli tá com birra do Pedro. Eu não vou muito por esse caminho, não. O que eu questiono é, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Flamengo não fez uma substituição, porque não pôde fazer uma substituição, porque usou mal. Porque você pode parar o jogo uma quantidade limitada de vezes para fazer substituições, né? E do intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu acho que o Flamengo não, se eu não me estou enganado, o Flamengo não fez substituições. Deveria ter feito uma substituição ali, porque o time já estava mal, o time já ensaiava o fiasco que aconteceu. O time já estava dando mostra, já estava dando uma ensaiada. Ó, nós vamos fazer uma cagada aqui. E o Sampaoli não trocou. Ninguém. E aí as substituições que ele usou, ele fez alguma substituição. E eu acho que ficou faltando uma. Ele não fez uma substituição. Então, cara, não tô falando que isso é um problema gigantesco, mas pela forma como o time jogava dentro de campo, pela forma como estava se desenhando a eliminação, você morrer com uma substituição por fazer, até porque não podia fazer mais, é um negócio meio bizarro, né? Tudo bem, aí muita gente fala, pô, quando o São Paulo ele troca 5 de uma vez, reclamam. Quando ele não deixa... Não é isso, não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto. E eu nem reclamei quando o São Paulo ele trocou 5 de uma vez. O ponto que eu argumento é, o Flamengo não estava bem já no primeiro tempo, e no segundo tempo estava pior ainda. O Flamengo não estava legal. Por isso que chama mais atenção esse fato dele não ter feito ter morrido com uma substituição. Ele não ter usado a substituição, de repente até para colocar o Pedro. Eu não questiono a questão de entrar o Pedro ou não, porque daí achar que ia fazer alguma diferença, cara, aí não dá para você pensar, até porque o último jogo contra o Cuiabá foi uma partida horrível do Pedro. Tudo bem, a bola não chegava para ele, também tem todo o contexto. Por isso que eu falo assim, não é a questão do Pedro ou não, é a questão de uma substituição, cara, assim, o jogo tava ruim, tava feio, mas uma peça técnica, qual a diferença que poderia ter feito para de repente ter tirado uma das bolas dos gols de cabeça do Olímpia? Eu não sei, são reflexões que a gente pode fazer, e eu acho que nisso é mais do que questionar a entrada ou não do Pedro. Essa substituição que ficou por fazer, porque não usou com sabedoria, na minha opinião, tá? Gente, é isso. Eu vou fechar o podcast por hoje. Porque, cara... Vamos ver se a próxima pergunta é pro Everton. Vai, deixa eu só ver. A gente ouviu o Everton. É pra ele. Tá. Vamos ouvir só mais uma, porque foi uma pro Christian e uma pro Everton. Agora mais uma pro Christian. Vamos só mais uma pro Everton Ribeiro. Oi, Everton, Letícia do GE. Queria que você falasse um pouquinho, na sua primeira resposta, você fala que o Flamengo joga com as suas características, né? Parece que faltou um pouco disso nessa partida. O primeiro tempo, principalmente, parece que o Flamengo jogou um pouquinho com o regulamento embaixo do braço. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que faltou para você, Everton Ribeiro, para o Flamengo conseguir se classificar?
Não, como eu falei, a gente sabia que ia ter essa pressão, que a gente já tinha estudado, já tinha nos passado a maneira deles jogarem aqui, que é de muita bola aérea, muita segunda bola, e que para neutralizar isso teríamos que ficar com a bola. E realmente, quando a gente conseguia ficar com ela, a gente estava errando o último passe e isso dava mais força para eles. E a gente saiu na frente, conseguimos sair na frente e logo em seguida acabamos tomando o gol de empate. Não tivemos tempo de controlar o jogo, de deixar esfriar um pouco ali a pressão deles. E no segundo tempo eles novamente colocaram um homem de área, né, que tem ainda mais essa característica. E nos faltou hoje futebol de conseguir controlar, de trazer para o nosso lado o jogo, mesmo fora de casa, campo bom, jogo bom para jogar, a gente não conseguiu. E em jogo mata-mata, se a gente não traz para o nosso lado, não consegue fazer tudo que a gente pode, a gente acaba sucumbindo, acaba caindo diante de um adversário que tem as suas características e conseguiu impor esse jogo sobre o nosso. Cara, essa resposta do Everton Ribeiro, para mim, ela é muito grave. Ela é muito grave. Todo respeito. Porque ele fala que os jogadores sabiam como o Olímpia, perdão. Eles falam que sabiam como o Olímpia ia jogar. Cara, essa resposta para mim é muito grave. Ela escancara um problema muito sério. Se você tem o desenho do jogo e sabe como o adversário vai jogar, e foi eliminado no tempo normal, gente. Não foi eliminado nas penalidades, foi eliminado nos 90 minutos regulamentares. Cara, isso é muito sério para mim. Isso é uma parada muito séria, tá? Você pense o que você quiser, mas, cara, para mim é uma parada muito séria. Isso exige uma reflexão muito séria dos jogadores, da comissão técnica e do departamento de futebol. Porque isso é muito grave, na minha opinião. Isso é muito grave. Porque você tem o desenho do jogo e você não consegue nem executar o desenho do jogo para você bater de frente com o adversário que é tecnicamente muito inferior a você. Isso para mim é um caso muito grave, cara. Isso é um caso muito grave. Tá? Enfim, gente, é isso. Agora eu vou terminar a coletiva de hoje. Flamengo, cara, uma surpresa. O Flamengo está fora da competição. O Flamengo cair para o Fluminense é um clássico. Né? Já foi eliminado, já perdeu o título do Campeonato Carioca, seria compreensível. Agora, para o Olímpia, volto a repetir, com todo respeito ao Olímpia, gente. Não estou aqui menosprezando o Olímpia, tá? Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu já falei do porquê que eu estou falando que foi um vexame. Por diversos fatores, tá? Não é pela história, pela riquíssima história, pela riquíssima tradição. É pelo momento das duas equipes. É o atual campeão da Libertadores, cara. É o atual campeão da Libertadores. Tem 2 títulos recentes de Libertadores. Qual foi a última grande campanha do Olímpia? O Flamengo tem o título de 2019 e o título de 2022. É o clube mais rico do continente sul-americano. Consegue contratar os melhores jogadores. Então, cara, você falar que isso não importa, isso é muito mais relevante do que a história, tá? Do que é muito gloriosa e tem que ser exaltada. Agora, o momento é diferente, por isso que eu vejo como um grande vexame, tá? Acho que é isso. Acho que é isso por hoje. Eu vou encerrar o podcast de hoje. Amanhã a gente vai voltar com as notícias esportivas. Vai ter muito o que falar sobre o Flamengo ainda, sobre essa eliminação do Flamengo, tá? Daqui a pouco eu vou gravar o podcast de Copa do Mundo. Já acabou a rodada de Copa, tá? Então daqui a pouco eu vou gravar, vou dar um tempinho aqui para eu respirar, tomar uma água. Mais tarde eu vou gravar o podcast de Copa. Você que está nos acompanhando, deixa uma moral. Encerro por hoje, tá? Muito obrigado você que nos acompanha. Deixa uma moral nesse vídeo, tá? Um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.